Estamos de volta então com o nosso Sempre com Você e a partir desse momento estamos em transmissão simultânea com a Rádio Imaculada Conceição e você vai poder acompanhar mais um dia de entrevistas aqui no nosso programa com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Nós agradecemos mais uma vez a presença de Francimar Batista, que é o nosso intérprete de Libras. E antes de darmos início à nossa entrevista, atenção para as regras. Somos uma emissora cristã com o intuito de levar informação para os nossos milites, os nossos telespectadores. Então, não serão permitidas ofensas a outros candidatos. Essa entrevista é uma iniciativa para a exposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direito de resposta terão que enviar uma solicitação por escrito para o Núcleo de Jornalismo da emissora. E essa solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será um espaço de 5 minutos na semana seguinte, ainda dentro do mesmo programa. Então, neste bloco, o candidato terá 30 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas pelo jornalista e além das 2 perguntas das pastorais sociais da Arquidiocese, que serão rodadas a cada 10 minutos de entrevista. E os 2 últimos minutos serão de considerações finais, O sorteio já foi feito no primeiro bloco e hoje quem pergunta são as pastorais, A Pastoral Familiar e Dom Dimas Lara Barbosa, nosso arcebispo metropolitano. E hoje a nossa entrevista é com o candidato do PT, Alex do PT. E quem entrevista é o jornalista Bruno Nascimento. E após a primeira pergunta do jornalista Bruno, o relógio começa a contar. Seja bem-vindo, candidato. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bom, muito boa tarde, candidato, a princípio. Seja muito bem-vindo aqui na nossa programação da rádio e da TV Imaculada. Bom, a minha primeira pergunta, candidato, nesta campanha fala-se muito em mudança e renovação. Qual é o seu diferencial em relação aos outros candidatos? Primeiro eu quero cumprimentar a Toniele, você, Bruno, os ouvintes da rádio, os telespectadores da Rádio Imaculada. Um prazer estar aqui respondendo as perguntas, esclarecendo as dúvidas. Nosso diferencial é o compromisso, eu diria, com a forma de governar, com a forma de você gerir a cidade. Eu tenho dito o seguinte, Bruno, a cidade ela sempre foi governada por poucos e para poucos. Ou seja, sempre se apropriaram da administração pública de uma forma de concentração de poder. Ou seja, concentração de poder para causar o privilégio e, ao mesmo tempo que você causa o privilégio, você causa o dano. Então, o dano é de deixar a sociedade à margem das decisões. Então, nosso diferencial está numa concepção nova de gerir a cidade, colocar o povo no centro das decisões. E o povo como prioridade em termos de acesso às informações, acesso à participação, acesso ao orçamento e democratizar, sobretudo, a nossa forma de governança. Então, eu acredito que o principal diferencial do nosso compromisso político está centrado nessa plataforma. Bom, candidato, eu quero começar a falar sobre um tema, impostos. Bom, o senhor pretende revisar os valores do IPTU? Bruno, na verdade é o seguinte, aqui as taxas e os impostos são dos mais caros do país. Nós temos uma cidade que cobra bem, uma gestão que cobra bem e muito. Nós somos a 4ª ou a 5ª cidade em arrecadação em termos per capita do país, de 5.300 municípios, Campo Grande arrecada muito bem. Então nós temos, por exemplo, o IPTU caro, nós temos a iluminação cara, a água cara, o esgoto caro, o transporte caro, ou seja, toda a estrutura de cobrança que pesa sobre a vida da população, nós temos observado que é muito caro. Inclusive o IPTU. Nós pretendemos, logicamente, montar uma estrutura, uma comissão da sociedade envolvendo o CREA, envolvendo o Conselho de Arquitetura de Urbanismo, envolvendo o setor imobiliário, o Legislativo e o próprio Executivo, junto com outros setores, os conselhos, para discutir, inclusive, a alíquota do IPTU. Mas, a princípio, o nosso regramento para o IPTU é a cobrança apenas dentro do índice da inflação. Nesse momento, esse é o primeiro compromisso. Depois, sentarmos nessa comissão e discutirmos. Por isso que eu falo, gerenciar a administração pública não significa você se apropriar da prefeitura como sendo o prefeito, a autoridade máxima, superior, acima de tudo, e passando por cima de todos e de tudo, mas você ter a condição do diálogo. É o que nós vamos estabelecer com essa comissão para rediscutir esse tributo. Outro assunto também, candidato, que está sendo discutido
atualmente em relação à taxa de iluminação pública. O que o senhor pretende fazer? O senhor pretende manter essa taxa? Você pretende revisar os valores? Revisar. O que o senhor pretende fazer? Revisar. Nós vamos cobrar de maneira fixa. R$ 5,00 residência, R$ 10,00 comércio e R$ 15,00 indústria. Fala-se da crise. Mas, Bruno, parece-me que a crise não chega a Campo Grande. Parece-me que aqui nós continuamos fora dessa situação. Nós vivemos uma grande crise mundial, uma crise nacional. E Campo Grande também, o nosso comércio está, infelizmente, numa situação falimentar, uma situação bastante agravada por essa crise. Nós temos que desonerar isso. Nós temos 98% da nossa Constituição econômica, ela é baseada na micro, pequena e média empresa. Ou seja, quem está lá na frente do balcão é o pai, é a mãe, é a filha. Ou seja, nós temos que ter o dever, o compromisso social de entrar dentro da vida das pessoas e melhorar as condições econômicas dessa família e dessa empresa. Então, na questão da taxa de iluminação pública, o nosso compromisso é claro. Nos 2 primeiros meses, eu já envio um projeto para a Câmara, enviaremos, né, de redução da cobrança da iluminação e cobrando de maneira fixa. Bom, outra questão também importante que o senhor tocou agora, em relação à crise e tudo mais. Essa crise, que o senhor disse que talvez não chegue tão forte aqui em Campo Grande. Chega. Chega? Chega. Ah, tá. Eu acho que então, Bruno, cabe-me uma pequena correção. Me desculpe interrompê-lo. Sim. Na verdade, a crise existe, só que os gestores, eles não assumem o papel de combater a crise. Eles não assumem um papel de protagonista no sentido de se afirmar enquanto um parceiro do comércio, um parceiro do contribuinte, para amenizar e suavizar a crise. É nesse sentido que eu estou falando. A crise ela é real, ela é verdadeira, ela machuca, ela prejudica, ela inibe iniciativas econômicas, sociais, de investimento, de empreendimentos, mas só que, no caso, a gente percebe que o gestor, ele se ausenta do debate, ele só pensa única e exclusivamente na arrecadação. Bom, e crise também gera desemprego. O senhor pretende fomentar o aumento de emprego na capital? Como o senhor pretende fazer esse fomento para aumentar o emprego para as pessoas? Primeiro, vamos trabalhar assim. Como que a gente pode falar num processo de industrialização se o próprio uniforme escolar não é fabricado em Campo Grande? Que é uma indústria fácil, manufatura fácil, que é têxtil, que é aquela de você fazer as camisetas, os calções aqui na nossa própria cidade. Então, nós tivemos aí casos que até país vizinho fabricou o nosso uniforme. Então, eu acredito que essa é uma situação que nos causa estranheza e nos causa também uma certa preocupação. Por quê? Porque nós vamos falar aqui de gerar emprego, se nem o próprio uniforme escolar é produzido em Campo Grande. Eu acho que a prefeitura é uma grande contratadora, tenho certeza, uma grande compradora, né, de bens e serviços, ou seja, nós não temos uma indústria fabril em Campo Grande. Nós não temos uma indústria química, nós não temos uma indústria automotiva, nós não temos um processo de fabricação. Enfim, a nossa indústria ela é incipiente. A nossa economia ela sobrevive muito em função do Estado e da Prefeitura, o que é uma pena. Então, nós vamos fazer a Prefeitura ser uma indutora desse desenvolvimento econômico. Os materiais escolares, nós vamos implantar, só para você ter uma ideia, o cartão escolar. A pessoa vai adquirir o próprio material escolar da rede pública municipal no varejo. Nós temos 6 milhões de reais por ano, Bruno, que nós gastamos ou investimos, a palavra certa é investimento, na aquisição de material didático para as crianças da rede pública. Nós vamos fazer com que o comércio seja contemplado. Nós vamos adotar a compra de materiais de construção via empréstimo da EMA. A pessoa que quer concluir uma casa, quer concluir, fazer, por exemplo, a conclusão de uma casa ou a própria casa, ela pode chegar na EMA, fazer um empréstimo, a EMA vai dar condições para ela ir no comércio, estimular o comércio varejista do material de construção. Ou seja, tem fórmulas de você pensar na condição da parceria entre a prefeitura e o comércio, um fortalecendo o outro. Ou seja, uma alimentação virtuosa desse processo. Uma outra, que é um processo que nós vamos construir aqui em Campo Grande, que é a vocação. Nós vamos instalar em Campo Grande um polo tecnológico.
um polo tecnológico com as universidades participando para atuar no campo da energia, da alimentação, da indústria, principalmente da reciclagem, que hoje é um grande fomento do ponto de vista econômico. Nós vamos atuar na questão da alimentação. Nós vamos criar em Campo Grande uma estrutura que permita os universitários, aquele que está se formando no ProUni, aquele que está se formando no FIES, aquele que está se formando no Instituto Tecnológico Federal, ele ter a condição dele se apropriar de ferramentas e de apoio para ele desenvolver também mecanismos de buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Muito bem, candidato. O senhor falou em trazer novas indústrias, até para fomentar também o emprego na capital. O senhor afirma também que irá acabar com a máfia do tapa-buraco aqui em Campo Grande. No seu plano de governo, através do seu plano de governo, o senhor afirmou que vai instalar uma usina de asfalto aqui em Campo Grande. Como o senhor pretende fazer isso? Nós não podemos mais continuar reféns de um processo que não deu resultado. Nós sabemos que nós estamos vendo aí, por exemplo, o tapa-buraco é uma grande enganação. E, infelizmente, é um local, um setor da administração que tem sido alvo de muitas reclamações e que não tem resolvido o problema. Então, nós vamos ter a nossa própria usina de asfalto para controlar a qualidade do asfalto, a quantidade do asfalto, o volume e, sobretudo, também espalhar o processo de participação, multiplicar não apenas as grandes empresas participando desse processo licitatório. Nós vamos desmembrar para pequenos e médios empreiteiros essa licitação. Não apenas grandes empresas participando. O custo anual desse tapa-buraco para os cofres públicos, do seu dinheiro, do dinheiro da Antonielli e do telespectador, do ouvinte, é cerca de 160 milhões ano, 200 milhões ano. Para fazer o quê? Para tapar buraco, no outro dia, após uma chuvarada, o buraco reaparecer e novamente se reproduzir aquela operação, uma operação custosa, uma operação que não resolve o problema. Então, nós temos o compromisso de alterar o perfil. De que forma? Com uma opção inteligente. Não é, Bruno, o Alex que está falando. Eu fui pesquisar Curitiba, que é uma capital que é modelo, tem a sua própria fábrica de asfalto. Se Curitiba tem a sua própria fábrica de asfalto, a sua usina de asfalto, por que Campo Grande não pode ter também a sua própria usina de asfalto para que ela possa desempenhar um papel realmente de solução, não tapa-buraco? Com essas equipes de pequenos e médios empreiteiros, nós vamos cobrir todas as regiões da cidade e, mais ainda, evitar que o buraco apareça. E, mais ainda, em alguns momentos, não fazer o tapa-buraco, recapeamento. Candidato, vamos então ver agora a primeira pergunta da Claro. pastoral. É a pergunta da pastoral familiar, a gente confere agora. Meu nome é José Santa Bárbara, eu sou coordenador da Pastoral Familiar Arquidiocesana de Campo Grande. A minha pergunta é: 70% das ruas ditas asfaltadas de Campo Grande estão em péssima situação, com remendos em cima de remendos, buracos, etc., causando transtornos e prejuízo a toda a população. Eu pergunto, qual o projeto que o candidato tem para resolver esta questão? É o que nós acabamos de falar, José. O senhor fez uma pergunta e, coincidentemente, nós estávamos falando sobre a situação do tapa-buraco. E nós temos aí essa avaliação de que nós temos aqui só causado prejuízo. Essa questão do tapa-buraco é remendo sobre remendo, é buraco esperando na fila para um entrar no lugar do outro. Quer dizer, tem filas de buracos na calçada esperando o momento certo para, infelizmente, essa situação. E eu creio que a péssima qualidade do nosso serviço de infraestrutura, que o asfalto realmente foi feito de maneira eleitoreira, irresponsável, sem qualidade, né? Sem a questão de uma fiscalização rigorosa dos setores e das gestões anteriores, e também agora por causa dessa situação que nós estamos aí observando, ou seja, nós estamos presos a um esquema que eu falei de grupos que se apoderam da administração pública apenas para comprar fazendas, para se enriquecerem, para
adquirindo propriedades. Ou seja, enquanto isso, o povo está padecendo. É por isso que eu falo, é possível você alterar a estrutura de funcionamento da cidade alterando os mecanismos de gestão. Ou seja, você produzindo dentro de uma política pública satisfatória, economia para o contribuinte, economia para a sociedade e investindo nos lugares que a gente precisa investir. Ou seja, pediatra, construção de CEINF, não tapa-buraco. Nós estamos aqui vivendo problemas do século XX, século XIX. Ou seja, nós estamos vivendo problemas de escuridão, iluminação, nós estamos vivendo problemas de buraco, nós estamos problemas que são problemas corriqueiros. Nós temos que colocar Campo Grande num centro que ela sempre foi referência. Campo Grande é referência. Campo Grande perdeu a referência. E é esse o sentido da nossa visão. Campo Grande ela tem que viver a cidade que ela sempre foi. Uma cidade extremamente pujante do ponto de vista econômico, uma cidade grande, uma cidade que tem protagonismo, que tem o que oferecer para a sua juventude, para os seus cidadãos. Hoje nós estamos reféns por causa dessa estrutura viciada. E se nós não nos libertarmos disso, nós, infelizmente, viveremos mais uma gestão do tapa-buraco, da iluminação, problemas que eu considero importantes do dia a dia do cidadão, mas que são de fáceis soluções. Basta ter vontade política. E essa usina de asfalto que nós vamos trazer para Campo Grande, ela é uma solução definitiva desse problema. Candidato, ainda nessa questão de transporte, vias, vamos falar sobre transporte público. Como melhorar e oferecer um preço justo aos usuários de transporte coletivo de Campo Grande? O contrato nosso vai até 2040. Contrato do transporte coletivo. Essa questão aí é uma questão, Bruno, que nos estarrece. Ônibus velhos, ônibus reformados, ônibus. Nós não temos abrigos nos pontos de ônibus. Nós temos aqui período de estiagem, muito sol forte, e períodos de chuva. Então, a população totalmente desprotegida. Ônibus superlotados, terminais abandonados. É o que eu falo. Nós temos que ter a competência para entrar dentro do setor e resolver o problema. Ou seja, o prefeito ele tem que ter a iniciativa de ir lá e resolver problemas que eu considero como fundamentais. Como que uma cidade como Campo Grande vive numa situação dessa? A planilha, ela não é transparente. Não se debate a planilha da forma como tem que ser debatida. Nós não temos um conselho municipal de usuários. A sociedade não participa da decisão, que é a principal. É o transporte público. É o transporte público, mas que o público não participa das suas decisões, dos itinerários, não participa da definição tarifária, não participa. O empresário tem que ter o direito ao lucro. Ninguém está falando isso. Até porque o serviço, ele é uma concessão que a prefeitura disponibiliza para prestação de serviço. Mas nós temos que ter critérios justos, critérios que beneficiem a população e que não sacrifiquem a população. Então, essa questão da tarifa é outro absurdo. É um transporte público ineficiente, caro, né? E que, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão saindo do transporte público, aderindo à compra de uma moto, causando mais acidentes no trânsito, né? A questão da compra de um automóvel. E por quê? Porque o ônibus se transformou, na verdade, num problema para a população e ele tem que ser solução. Agora, o prefeito tem que ir lá e exigir frota nova. Frota nova. Cadê a frota nova? Cadê o ônibus novo? Cadê a... Vamos agora, a prefeitura vai entrar com os abrigos, os terminais. Vamos resolver esses problemas? Vamos reduzir a tarifa? Vamos colocar a tarifa? Se é público, por que a tarifa não pode ser debatida? Não pode ser discutida? Por que tem que ter esse mistério? Então, Bruno, o que nos entristece é o modelo de gestão que está sendo adotado. É sempre grupos, é sempre aquelas pessoas que se apoderam da gestão e que, infelizmente, prejudicam muito a nossa população. Candidato, outras alternativas de transporte também podem ser estudadas caso o senhor
Celeja? Nós não vamos aventurar. Nós não podemos ser irresponsáveis de falar assim, vamos fazer aqui o transporte alternativo via van. Não. Eu acredito que nós temos condições de melhorar o sistema que está colocado aí, mas bicicleta. Nós temos ciclovias que não se conectam entre elas. Nós não temos banheiros públicos para as pessoas virem até o centro e a partir da vinda até o centro com a sua bicicleta, se trocar, ir para o seu... Até porque também facilitaria a questão da saúde. Né? Nós não temos bicicletários nos terminais. Eu implantei uma experiência agora, nós investimos no nosso mandato, R$400, nós alugamos um container para instalar um bicicletário próximo de um terminal. E as pessoas estavam colocando as bicicletas lá e se dirigindo até o terminal de maneira muito mais cômoda, muito mais rápida e também muito mais saudável. Então, nós temos que pensar aqui na utilização. Por exemplo, é possível fazer aqui ciclofaixas nos bairros para bicicleta, que nós não temos, para a pessoa ir até o terminal ou até um deslocamento no bairro. É possível você ter ciclofaixas para ônibus, ou preferenciais ou exclusivas. É possível você dinamizar a estrutura do transporte público aqui, sem pensar em alternativas que poderiam, ao invés de melhorar, trazer mais grupos, que nós sabemos como que esses grupos agem em outras cidades, monopólio também, vans e etc., e acabam, ao invés de colaborar, trazendo um ambiente desfavorável à melhoria do transporte. Vamos chamar a pergunta? Vamos. Então, falta 13 segundos, mas vamos ver então agora a pergunta de Dom Dimas Lara Barbosa, nosso arcebispo metropolitano. Eu sou Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, e coloco a seguinte pergunta. Candidato, candidata, você estaria disposta a assumir o compromisso de adotar o critério ficha limpa na escolha de todos os seus secretários, de todos os seus assessores, pautando-se pelo critério mais técnico do que só político, mesmo que com isso você tenha que abrir mão de certos apoios de partidos da sua base coligada ou do seu próprio partido, colocando então a ética como um critério essencial para todos os que vão fazer parte da sua equipe de governo, independente de interesses, ainda que de pessoas influentes do seu partido. Dom Dimas, ele foi categórico, né, em pedir o compromisso. E eu creio que esse é o compromisso. Nós temos que estar comprometidos com a política moderna, a política que eu considero como importante. Não uma política de você beneficiar, como eu falei, empresas, grupos ou até mesmo partidos. Nós estamos aqui para servir o povo, servir a comunidade, servir a sociedade. Nesse caso, nosso querido arcebispo, a campanha da CNBB desenvolvida pela implantação do projeto Ficha Limpa no Brasil foi um projeto vitorioso, um projeto que foi aprovado. E nós temos esse compromisso. Eu tenho 30 anos de vida pública, eu estou no meu 4º mandato, não tenho uma denúncia contra mim, nenhum processo, não tenho nenhuma acusação pesando sobre os meus ombros. Então, eu acredito que esse é uma referência. Nós não iremos nos pautar na gestão por atender interesses econômicos, nós não vamos atender aos interesses partidários, nós vamos nos pautar pelo critério da competência, da capacidade e também, logicamente, do critério da ética. Então, Dom Dimas, o senhor que tem tido uma postura muito interessante do ponto de vista da atuação, do ponto de vista do acompanhamento da situação social de Campo Grande, o senhor pode ficar tranquilo. Na nossa gestão, nós iremos incorporar valores da ética, da moral, bons costumes e, acima de tudo, zelar pelo interesse público. O que vai nos pautar na administração será o interesse público. Bom, candidato, vamos falar sobre saúde, um tema importantíssimo aqui para a nossa sociedade. Vendo as suas propostas relacionadas a este tema, o senhor pretende construir um hospital municipal? Como o senhor pretende angariar fundos e recursos para essa construção? É simples. A saúde pública aqui em Campo Grande está privatizada. 80% do dinheiro que a gente arrecada do SUS, ela vai para a contratação de leitos e serviços de
hospitais ou clínicas particulares ou prestadores de serviços. O dinheiro público da saúde tem que ir para a saúde. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso. É o que eu falo, nós estamos aí, é um equipamento de ressonância, um equipamento mamografia, um equipamento de raio-x, um equipamento que é importante termos dentro da nossa estrutura de atendimento público. Você aluga esse equipamento, logicamente que você está pagando ali uma situação que não é interessante. Então, a nossa condição, pode ter certeza, Bruno, é de termos a nossa própria estrutura hospitalar, que, logicamente, é acompanhada de toda a estrutura das UPAs, as estruturas de funcionamento das UPAs, também com atendimento de qualidade, mas, sobretudo, o dinheiro da saúde será investido na saúde. Isso faz com que, hoje, você tenha 80% dos recursos aplicados 6 minutos, candidato. Nessa questão da contratação de serviços e de equipamentos, você vai ter recurso para você construir o seu hospital. E não de maneira imediata, né, Bruno? Nós vamos construir de maneira gradativa. Eu acho que é um complexo hospitalar municipal que vai ser feito por módulos. Mas nós, em 4 anos, nós vamos entregar o nosso primeiro hospital municipal em Campo Grande. Caso o senhor eleito, sabemos também que a construção não é da noite para o dia também de um hospital, mas o que precisa ser melhorado já para agora na rede pública de saúde? Por exemplo, população que queira ter um serviço mais eficiente, com mais médicos, mais remédios, agendamentos de exames também, que o povo não Nós sofre. vamos adotar o programa chamado Hora Marcada. E não precisa ter software como de 16 milhões de reais. É um telemarketing. Software para quê? Para você ganhar dinheiro, você privilegiar grupos, gastar dinheiro do povo, consumir dinheiro do povo. Em corrupção, não, um telemarketing, hora marcada, você vai ter o seu agendamento. Isso aí é possível. Nós vamos discutir com a Conferência Municipal de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde não é ouvido, Bruno, aqui em Campo Grande. As decisões são tomadas no gabinete. Campo Grande é a gestão plena da saúde. A gestão é do município. Então, é possível você ter uma estrutura que você contemple os conselheiros, você contemple a Conferência Municipal de Saúde. É ali que está a solução do problema. E, com toda certeza, nós vamos ter uma saúde pública de boa qualidade. O dinheiro não vai ficar escondido nas rubricas. Outras despesas, ou seja, o dinheiro vai ter que aparecer. Candidato, educação. Como o senhor deseja zerar a fila de espera nos CEINFs? Nós vamos fazer o seguinte, concluir as que estão aí por concluir, e nós vamos, em 2 anos, nós vamos ter, com toda certeza, além dessas que nós iremos concluir, nós iremos construir outras. E, obviamente, que o nosso projeto é zerar a fila por vagas no CEINF. Nós vamos zerar a fila de espera por vagas no CEINF. Esse é o nosso compromisso. Em 3 anos, nós já vamos ter aí 80%, 90% das crianças matriculadas no CEINF. Por quê? É aquela história da prioridade, é aquela ideia da priorização. Candidato, o senhor pretende também cumprir o piso salarial dos professores? Pretendemos. Isso aí já é um compromisso que eu já assinei na ACP, é um compromisso, não é de campanha, tem dinheiro para fazer isso, tem dinheiro. Nós vamos, logicamente, o primeiro passo que nós vamos fazer com relação à educação é enviar o projeto de lei promovendo 2 eleições diretas. Uma para diretor de escola e a outra para o INPCG, né? E para o Serve Saúde, né? E para o FUNSERV. 3 eleições no campo da saúde. O INPCG, FUNSERV e o Serve Saúde. Essas serão eleitas pelos servidores. Quem vai gerir a Previdência, quem vai gerir a saúde, serão os servidores públicos municipais. É o que eu falo, nós vamos abrir mão de poder. E a outra eleição direta para diretor de escola e de CEINF. O senhor vai, então, implantar essa... Gestão democrática. Gestão democrática? Gestão democrática é aquilo que nós estávamos falando lá atrás. Nós temos que ter, Bruno, a sociedade participando da gestão. Quem vai ser? Os responsáveis pela gestão não será o prefeito. O prefeito é um cidadão que ama a cidade. O prefeito é um cidadão que ama
a cidade em que ele mora, que quer ver o bem da cidade. Ele não vai se apropriar da caneta para ser o senhor da gestão. É diferente. A concepção Candidato, temos 2 minutos. de gestão, a concepção de gestão no mundo está mudando. Enquanto nós temos prefeitos autoritários, prefeitos que se encastelam, prefeitos que se apoderam da máquina para gerir a máquina em favor de partidos ou de grupos, a cidade fracassa, a cidade padece, a cidade perde. Nós temos que ter prefeito democrático, prefeito que escuta a cidade, prefeito que compartilha, que faz o compartilhamento das decisões. E é por isso que nós não temos medo de chegar ao governo, porque quem vai chegar ao governo não vai ser o Alex, não vai ser a pessoa do Alex, vai ser o governo da cidade. É um governo plural, um governo onde o comerciante vai ser ouvido, o empresário vai ser ouvido, o industrial vai ser ouvido, o estudante vai ser ouvido. Ou seja, a cidade, ela tem que ser horizontalizada. As relações de poder não podem ser mais as relações de poder do século passado, de dominação, de opressão. Ela tem que ser relação de participação e de divisão de responsabilidade. Candidato, você ainda tem 50 segundos, pode utilizar da forma que desejar. Considerações finais. As considerações finais. Eu agradeço a Imaculada, a Rádio, a TV, Antonielli, você, Bruno. Foi realmente um momento importante, onde a gente pôde expressar aqui o nosso ponto de vista. E eu acredito, piamente, que com a nossa forma de governar, Campo Grande vai dar um salto. Nós não podemos acreditar em pesquisas. Nós não podemos acreditar de que essa eleição ela está já definida. Nós estamos disputando um projeto de inclusão social, de transparência, de participação, de cidadania e, sobretudo, de envolvimento de toda a sociedade na construção de uma Campo Grande diferente. Então, por isso que a nossa Campo Grande, nossa coligação chama-se Coligação Campo Grande é do Povo. Venha com a gente. Tá certo, candidato. Obrigada, viu, pela sua participação. Bruno, obrigada também. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje. Você não sai daí.